Olá, queridos irmãos, quinta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos do 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo: Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai-o os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. No trecho de hoje, Jesus utiliza uma parábola para falar do povo hebreu. O povo hebreu é o povo que pertence ao rei que faz o grande banquete. O povo hebreu, ele simplesmente vira as costas e diz: Não, eu não quero fazer parte desse banquete. E aí, o que o rei faz, o que Deus faz, chama todas as outras pessoas de todos os povos que eram discriminados pelo povo hebreu. Lembremos que os hebreus, os judeus, utilizavam a expressão cães para os pagãos e os viam como seres inferiores, porque eles, judeus, eram o povo escolhido de Deus. O resto seriam os pagãos, né? Então, podemos observar que o reino dos céus, a grande festa do banquete, que era para o povo hebreu, para os judeus, é transferido para os outros povos, para todos aqueles que eram justamente desprezados pelo povo hebreu. Algo que também nos chama a atenção no texto de hoje: o homem sem traje de festa. O que é o homem sem traje de festa? É aquele que não vive o cristianismo, não vive o mandamento do amor, aquele que não vive o evangelho. O evangelho é aquilo que garante a nossa entrada no reino dos céus. Por quê? O mandamento do amor. Lembremos que o reino de Deus é dom gratuito dele. Ele concede a todos. Só que eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que buscar viver o Evangelho, buscar viver o mandamento do amor. E o traje nupcial nada mais é do que o mandamento do amor. E por falar de amor, hoje nós temos mais uma reflexão sobre a nossa querida padroeira. Tendo idade para casar-se, ela preferiu fazer voto particular de castidade. Isso depois de lutar contra o desejo contrário de seus pais. Quis então, para satisfazer um desejo de sua alma, ingressar no convento de uma ordem religiosa, para viver uma vida consagrada a Deus. Escolheu então a ordem em que gostaria de entrar. No dia de sua admissão, estando rezando diante de uma imagem de Nossa Senhora, sentiu que não conseguia levantar-se de onde estava, nem mesmo com a ajuda de seus irmãos. Foi então que ela fez uma prece a Nossa Senhora do Rosário, na qual submetia-se inteiramente à vontade divina. Ela iria para onde fosse da vontade de Deus. Isso foi suficiente para que a paralisia desaparecesse por completo e imediatamente ela recuperasse os movimentos, levantando-se e caminhando sem precisar
do auxílio de seus irmãos. Para Rosa, isso era outro sinal de Deus. E foi suficiente para a jovem entender onde serviria melhor a Deus e aos irmãos. Ela deveria ingressar na ordem terceira da congregação de São Domingos, cujas vestimentas eram as cores preto e branco. Em 1606, aos 20 anos, ingressou na ordem terceira dominicana. Pediu licença para emitir os votos religiosos em casa e não no convento. Sendo aceito seu pedido, ela fez os votos, passando então a pertencer oficialmente à Ordem de São Domingos. E escolheu também seu nome de religiosa, que passou a ser oficialmente Rosa, Rosa de Santa Maria. No jardim e quintal da casa de seus pais, edificou um eremitério. Construiu para si uma pequena e estreita cela e passou a levar uma vida religiosa de austeridade, de mortificação e de abandono à vontade de Deus. Praticava a penitência e castigava seu corpo com jejuns constantes, consumindo o mínimo necessário de alimentos para sua sobrevivência. Quase não bebia água. Sua cama era uma tábua coberta com um saco de estopa. Na simplicidade da vida de leiga que levava, foi modelo de vida de penitência e de pureza ilibada, de oração perseverante e de contínuo serviço espiritual e material aos irmãos. Portava cilícios dolorosos e conta-se que utilizava muitas vezes um aro de prata semelhante a uma coroa de espinhos. Numa época em que isso não era comum, Rosa comungava diariamente. Ela conseguiu eliminar de sua vida todo orgulho, amor próprio e vaidade, tendo sido cumpridas nela as palavras de Cristo: quem se humilha será exaltado. Que Santa Rosa de Lima interceda por nós. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.